Hoje vamos falar sobre corretores imobiliários. Eu vou te mostrar, sem enrolação nenhuma, como a nossa extensão consegue resolver todas as principais dores desse tipo de segmento. Vem aqui comigo. Eu já estou posicionado aqui na minha mesa, já vou mostrar o sistema para vocês, mas antes eu gostaria só de falar sobre as dores que nós ouvimos de relatos de quem são clientes aqui, são corretores imobiliários e utilizam o nosso sistema. Geralmente eles falam que vão fazer uma visita em algum cliente e por conta disso deixa o WhatsApp de fora, né? Porque ele está dando atenção para aquele cliente e na hora que ele retorna para o escritório, retorna ali para a imobiliária, o WhatsApp dele tá uma bagunça. Então tem cliente novo, tem cliente que é só curioso, tá chamando ele para perguntar de preço, perguntar quais tipos de imóveis que ele tem ali, e aí na hora que ele chega lá tá uma bagunça, ele perde muito tempo procurando entre as conversas quem realmente ele vai dar segmento, quem realmente vai se tornar um potencial cliente dele. E como que a gente consegue resolver isso com a extensão? Dá uma olhada na minha tela. O grande segredo aqui da extensão não é nem cada funcionalidade em si individualmente, mas sim você pegar uma funcionalidade e utilizar ela junto com alguma outra. Então, por exemplo, quando o corretor fala para mim que ele tem problema na desorganização do WhatsApp dele, muitas pessoas chamando, ele não dando conta de atender todo mundo, é porque é um agente autônomo, tá ali trabalhando, né, tá no dia a dia. Então, como a gente resolve isso com a extensão? Primeiro de tudo, eu preciso configurar uma aba no meu CRM. Então, eu já configurei aqui com as cores azul a primeira etapa do meu funil de atendimento, que ele classifica para mim o interesse de cada cliente. Então, se o cliente veio e me perguntou sobre algum apartamento que eu tenha para vender, eu já coloquei ele aqui na primeira coluna. Se o cliente me perguntou sobre casas, ele já vai ficar aqui na segunda coluna e se interesse em condomínio assim. Então, eu posso estar na rua, posso estar atendendo algum cliente, na hora que eu chegar no meu escritório da minha imobiliária, eu já vou ter tudo separado aqui só para eu dar segmento aqui no atendimento para cada cliente. De forma simples. Eu posso clicar aqui nesse botãozinho do WhatsApp, ele já abre a conversa, ou então eu volto lá no WhatsApp e vou conversando com ele. É bem simples de fazer isso. Então, como que eu faço essa integração entre funcionalidades? É a parte do CRM Kanban, mas eu também utilizo aqui o autoatendimento, que ele vai capturar algumas palavras-chave dessas conversas de clientes que nunca me chamaram e já vai classificar sozinho o cliente em cada etapa do meu CRM. Eu posso criar aqui com você, então eu vou por aqui um título de exemplo. Próximo. E agora eu vou ativar meu gatilho. A gente tem 4 gatilhos diferentes aqui. Então, por mensagem recebida, eu consigo colocar aqui exatamente a mensagem que eu quero. Por palavra-chave na mensagem, então eu posso pôr de algum empreendimento específico, de algum prédio novo, de alguma casa, em algum bairro, ou alguma cidade, dá pra gente trabalhar dessa maneira. Ou então, primeira mensagem do cliente, ou seja, pessoas que nunca me chamaram e eles vão me chamar ali agora. Então essa primeira mensagem aqui vai ser o gatilho para eu já qualificar a pessoa e se ela está com interesse em casa, condomínio ou apartamento. Mas aí tranquilo. Seguindo aqui na etapa aqui do meu funil de atendimento, depois que eu estou conversando com ele, eu consigo mover manualmente, clicando aqui no arrasta e solta, e avançar ele nas outras demais etapas que eu tenho aqui conversando, documentação e a parte do financeiro. Mas como que funciona isso? Eu também tenho algumas outras estratégias que me ajudam. Por exemplo, se eu abrir uma conversa aqui com esse lead, vamos supor, estou conversando aqui e ele teve um interesse em um apartamento X, eu já visualizei no meu Kanban, agora eu abri aqui a conversa com ele. Do lado do microfone a gente tem um foguetinho que são as respostas rápidas. E eu já deixei aqui pré-configurado várias categorias. Então, por exemplo, quem quer me perguntar de apartamento, quer saber do meu portfólio, porém eu não ter que ficar acessando a galeria do meu celular, procurando foto por foto, escrevendo ali no bloco de notas a descrição, é só eu abrir aqui, esse aqui vai ser o meu banco de imagens, meu banco de portfólio. Então eu já tenho configurado aqui 3 apartamentos que está no meu portfólio. Tem um apartamento da MRV, eu tenho um apartamento Inter e eu tenho um apartamento Lupema. Ah, o cliente quer saber sobre um tal lá, vamos supor que é esse da MRV. É um clique aqui que eu dou, ele manda a descrição do apartamento e já manda 2 imagens. Poderia ser um áudio falando do empreendimento, poderia ser um vídeo ali fazendo cenas internas. Do jeito que você achar melhor, as imagens que você tiver de cada empreendimento, dá para você já deixar pré-configurado ali e com um clique manda. Então não tem mais isso de ficar procurando em galeria, perder tempo com isso, né? Aqui a ideia da extensão é aumentar a produtividade do corretor. E o que é legal? O cara me perguntou sobre essa parte do apartamento. Ele está lá na pré-qualificação, na etapa 1. Como eu configurei aqui o conversando, dentro dessa minha resposta rápida, eu vou editar aqui para você ver. Eu coloquei ela dentro de uma categoria e eu faço isso aqui, ó. Eu posso clicar para remover das abas atuais e adicionar ela numa etapa conversando.
Então, de forma automática, eu mandei essa resposta rápida para esse meu cliente, ele vai sair do interesse ali em apartamento e vai ser movido automaticamente para o Conversano, sem eu precisar vir aqui e arrastar ele para lá. Claro que isso aqui ajuda, né? Mas a ideia nossa é aumentar a sua produtividade, sem precisar ficar fazendo mais ações dentro do seu processo de atendimento. Nas categorias aqui, nós também temos a parte de documentação. Vamos supor que eu estou avançando na negociação ali com aquele cliente e agora ele chegou na parte de que ele quer fazer um financiamento com a Caixa. Eu já deixei aqui toda a listagem da documentação da pré-aprovação. Clico aqui, mando lá para ele, ele precisa me informar comprovante de renda familiar, comprovante de renda, declaração do imposto de renda, e aí por assim eu já consigo dar seguimento lá no imposto de renda. Então eu não preciso mais ficar copiando, colando, digitando mensagem por mensagem. Isso daqui é uma mão na roda para ajudar o corretor a vender mais, né, a ter mais produtividade. Outra situação que é muito constante que a gente recebe aqui dos outros corretores que são clientes. O cliente veio, perguntou aqui do apartamento, mandei foto, mandei vídeo, falei tudo, o cara se interessou, mandei a parte do documento da Caixa, ele sumiu. Não falou para mim que ia fechar, não falou nada, ele simplesmente sumiu. Só que como o corretor ele tem vários outros clientes para atender, se você não dá uma atenção para esse aqui ou deixa agendado alguma coisa, ele vai cair no esquecimento. Mas aqui dentro nós temos uma funcionalidade chamada de remate, que ela serve justamente para ficar pescando de novo esse cara até ele voltar a falar comigo. E é você que configura isso do jeito que você achar melhor ali no seu processo de atendimento. Então vamos supor, esse cara que sumiu, eu venho aqui nesse botãozinho aqui e adiciono ele em uma das minhas etapas. Eu chamei aqui de forma genérica de etapa 1 e etapa 2, mas eu vou mudar esse aqui para ficar mais didático, quer ver? Vamos supor que na etapa 1 eu vou renomear ele e eu quero que ele chame daqui 2 dias. Chamar daqui 2 dias. Vou salvar. E na etapa 2, eu quero que chamar daqui 1 semana. Vou criar mais uma etapa aqui, ó, adicionar aba, chamar daqui 2 meses. Salvar. Fiz isso. Então já estou aqui no meu remarketing, vou voltar para lá e agora, olha só como é que fica. Eu posso clicar aqui, ó, chamar daqui 2 dias. E aí ele vai mandar uma mensagem. Eu posso esquecer esse cara. O próprio sistema vai chamar ele daqui 2 dias. Independente do que eu faço ou não. Eu já adicionei lá. E aí vamos supor, aconteceu esses 2 dias, chamei. Esse cliente ainda não me respondeu, ele já está no meu remarketing. Agora, depois desses 2 dias, vai chamar daqui 1 semana. Se esse cliente não me responder de novo daqui 1 semana, eu programei o remarketing para chamar ele dali 2 meses. E todas essas configurações, essa cadência de chamada, você consegue configurar. É bem simples, a gente tem a funcionalidade aqui do remarketing. Vou criar aqui, ó, vou pôr aqui o chamar daqui 2 dias. Próximo. Agora são minhas configurações. Ó, eu vou selecionar aquela aba do chamar 2 dias e vou colocar aqui o tempo de ativação, 2 dias. É importante você saber que o nosso remarketing, eles são 2 etapas. A ação, que é o que eu quero que aconteça daqui os 2 dias, que seria ali usar meus gatilhos mentais, as minhas estratégias de vendas para recuperar esse lead, para ele voltar para o meu funil ali. Ele veio com interesse, a gente conversou sobre o apartamento, passei a parte da aprovação da Caixa, mas ele sumiu. Então eu quero retornar ele lá. Então eu vou configurar aqui nessas ações que eu quero que aconteça. Eu venho aqui, ó, a gente tem várias configurações que dá para fazer, iniciar um bot, adicionar ele numa CRM, pôr uma etiqueta. E aí a parte de enviar mensagens, que dá para ser por texto, imagem, vídeo, áudio. Eu vou pôr aqui um texto, só a título de exemplo. Vou pôr aqui o meu gatilho de escassez com ele. E já vou adicionar ele aqui no meu remarketing, adicionar ele ao remarketing, chamar daqui 1 semana. Porque se ele não me responder daqui 2 dias, eu vou adicionar ele para o próprio sistema chamar ele dali 1 semana. E aí agora é importante, tem a parte da interrupção. Vamos supor que ele me responda dentro dos 2 dias. Ou vamos supor que ele me responda dentro da 1 semana ou dos 2 meses. E é aqui na interrupção que você vai parar esse remarketing. Você vai tirar ele desse funil infinito, desse follow-up. Você vai tirar ele disso. E aí ele vai voltar ali para o seu funil de atendimento. Então a primeira ação que você tem que fazer é remover ele de todos os remarkets. E aí você pode adicionar mais ações assim. Fala, vou pôr aqui a mensagem de boas-vindas novamente, né? Mas aí você escreve com suas palavras, do jeito que você quiser. Dá para adicionar as variáveis com o primeiro nome, chamando o cliente pelo nome, assim por diante. Colocou aqui, a gente tem algumas regrinhas que dá para você adicionar também a respeito de configurações ali.
Então eu configurei aqui meu primeiro remarketing. Eu precisaria configurar aqui agora o do uma semana e depois ali o de 2 meses. E se precisar de mais, você vai criando essas etapas aí dentro do seu funil de atendimento. E assim, dentro dessa extensão de WhatsApp aqui, nós temos 37 funcionalidades, mas assim, para suprir a dor de um corretor de imóvel, eu falo que são fundamentais o CRM Kanban para organizar e qualificar ali em qual etapa está cada lead. A parte do autoatendimento para fazer isso sozinho, não depender do corretor para ir arrastando para o lado ou não. As respostas rápidas, que vai servir como um banco de imagens para ele, um banco de portfólio de todos os empreendimentos e imóveis que ele tem na carteira. E também essa parte do remarketing para repescar o lead que fugiu ali do atendimento dele e vai voltar sozinho, sem esforço dele. Imagina se eu tivesse que lembrar, colocar um alarme aqui para eu chamar o cliente daqui 2 meses. Com essa ferramenta aqui, com a extensão, não tem mais isso. Eu cliquei no botãozinho ali, a ferramenta sozinha vai ficar chamando ele lá. Eu já configurei ela uma vez. Agora ela vai ficar sozinha chamando esse cara até ele voltar para o meu funil de vendas de novo. Agora que você entendeu como resolver as dores de um corretor imobiliário com a nossa extensão, é hora de faturar.